Bom dia! Estamos para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o primeiro domingo da Quaresma, deste ano A. E como é habitual, sempre no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho é sempre o das tentações. E todos nós conhecemos e sabemos que o texto das tentações de Jesus não é propriamente um texto descritivo, um cronológico, não como quem, enfim, conta o que se passou, uma crónica de jornal, mas é um texto carregado de simbolismo, tal como o da primeira leitura. Também a primeira leitura nos apresenta um texto magnífico da criação do homem, que é tirado precisamente do livro do Gênesis, no capítulo 2. Este capítulo 2, que é muito belo, é muito bonito, porque é a tradição mais antiga, mais popular, não é? E à vista da narração da criação do homem e da mulher no mundo. Então diz que o Senhor Deus, assim é o texto, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou nas suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. Vejam que o Senhor criou o homem do pó da terra e o homem tornou-se um ser vivo quando o Senhor lhe insuflou o espírito de vida, um sopro de vida. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao Oriente, e nele colocou o homem que tinha formado e fez nascer na terra toda a espécie de árvores de fruto agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no centro, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim. Mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar, senão morrereis. E a serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Olha que bonito termo, não é? Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. É bom, que desencanto, afinal, um fruto tão agradável, um fruto que abria a inteligência, e afinal, no fim, ficaram desconsolados, despidos. Tiveram que ir buscar folhas de figueira e entrelaçá-las e pô-las à cintura para se taparem da sua nudez. Realmente, de facto, parecia que o desfecho poderia ter sido bem mais bonito, uma vez que a serpente que os enganou, que os seduziu, afinal, deixou-os conduzir, deixou-os chegar a esta conclusão de se sentirem nus, se sentirem vazios. É sempre assim o pecado, e este pecado, que é considerado o pecado original, o pecado das origens, o pecado do princípio, que todos nós temos. Este queremos ser como deuses, isto queremos ser como Deus, queremos decidir de todo o nosso futuro. Ora, isso realmente, efetivamente, não pode acontecer. O homem começa a perder a confiança em Deus e julga poder substituí-lo na decisão em relação ao bem ou ao mal. Destes pensamentos ao pecado, meus amigos, a distância é mesmo mínima, quase nada. E as consequências do pecado são trágicas. Quando abre os olhos, o homem percebe que a sua recusa em depender de Deus o deitou muito abaixo, por isso envergonha-se de si mesmo, sente-se nu, sente que perdeu a dignidade como homem. Viver nu é próprio dos animais. A consequência do pecado é a maldição. Quando o homem não respeita o projeto de Deus, quando não aceita a sua lei e quer substituí-lo por uma lei moral própria, então
tudo se revolta contra ele, tudo fica estragado, tudo fica em desordem. É este o significado da maldição de Deus. Não é que Deus, tomado pela ira, castiga o homem. Deus não castiga, não faz isso. Ele quer a nossa salvação. Quando a Bíblia fala de maldição, quer apenas alertar a respeito das consequências do pecado. Não é Deus, é o próprio homem que, praticando o mal, se castiga a si mesmo. Acaba com o seu casamento, com o seu emprego, com as suas amizades e com o seu namoro, enfim, destrói a criação, acaba por tornar-se infeliz. É claro, agora, o significado desta história. Esta narrativa não nos quer contar aquilo que aconteceu somente uma vez no princípio do mundo, mas o que acontece todos os dias a todos os homens quando se deixam guiar pela sua cabeça oca e quando não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Seria como um menino de 7 anos que tivesse a pretensão de decidir sozinho, sem depender dos pais, o que é bom ou mau para si. Alcançaria a felicidade ou destruiria a sua vida totalmente? E se ele dissesse que os pais não querem a sua verdadeira felicidade, que cada dia inventavam ordens sem nexo, que o torturam com proibições que lhe provocam terríveis sofrimentos, não se sentiriam ofendidos os seus pais? Deus também é Pai e quer o nosso bem. Desconfiar do seu amor é uma falta grave e ofende. O Salmo de hoje, o Salmo responsorial, é o Salmo 50, o Salmo de David, que na verdade depois nos leva a ver a fialdade. Fialdade quer dizer como o pecado é feio. Como o pecado é feio, como cada um de nós deve então reconhecer o seu pecado e pedir ao Senhor que nos dê de novo a alegria da salvação e nos sustente com um espírito generoso que abra os nossos lábios e a nossa boca para cantar o seu louvor. A carta de São Paulo aos Romanos apresenta, pois, como uma comparação entre o primeiro homem e o segundo homem, o Adão e Cristo, e como o Adão nos levou ao pecado e como Cristo nos conduz à graça. E no Evangelho de São Mateus temos então as tentações do deserto. O deserto, que não é propriamente um lugar, é um lugar teológico. E teológico quer dizer, não é propriamente este lugar onde se vai, onde se conduz, onde o GPS nos conduz, mas é realmente a experiência do homem de se sentir diante de Deus. E, portanto, aí, como o povo de Israel foi levado ao deserto, assim também Jesus é levado ao deserto, assim também a mesma experiência do povo de Deus no deserto, assim também a de Jesus, que o povo peregrinou 40 anos, Jesus peregrina ou está no deserto durante 40 dias, que lembram os 40 anos que os israelitas lá passaram no deserto e que sentiram também fome. O alimento é muito importante, sem pão não se pode viver, nós mesmos também seremos julgados pelo pão que distribuímos ou que negamos a quem tenha fome. Pode alguém ser rico somente possuindo casas, carros, roupas, que se não tiver paz na sua família, se não souber educar os seus filhos, se for corrupto a ponto de sentir vergonha das suas ações, ou ser desprezado por todos por ser ladrão, por ser alcoólico, intratável, isto será uma vida feliz? Por isso nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. A segunda tentação é dos sinais. O povo de Israel tentou a Deus no deserto, quando teve fome e sede, desafiou a verificar se de facto o amava. Não é? Também nós às vezes queremos realmente esta prova do amor, não é? As águas de Meribá continuam muito presentes em cada um de nós, não é? Ao contrário deste povo, Jesus recusa-se a pedir sinais. Ele não precisa de provas para acreditar que Deus o ama. Nós é que muitas vezes, Senhor, se gostas de mim, ajuda-me a encontrar um bom emprego, se és meu amigo, ajuda-me a dar-me saúde, ou dar saúde ao meu familiar, ao meu avô. E, portanto, nós estamos sempre a querer pôr Deus à prova e a pedir sinais. Temos antes que pedir-lhe isso sim, sem qualquer situação agradável ou triste, que nos conceda a luz e a força
para sermos sempre vencedores à maneira de Jesus. A terceira tentação é a tentação do poder, da adoração daquilo que não é Deus. Portanto, também no Egito, no deserto, os israelitas adoraram o bezerro de ouro. Aqui o demónio queria ser adorado pelo Senhor, não é? E por Jesus, não é? E a recusa é mesmo forte, não é? Afasta-te de mim, Satanás. Tanto as nossas comunidades como nós, pessoalmente, estamos também sempre sujeitos a esta tentação de escolher o Deus poderoso, o Deus que concede o domínio sobre os outros, o Deus que nos dá muita fama, muitos títulos honrosos, muitos empregos, muitos que nos beijem a mão, muitos que nos reverenciam. Quem oferece estas coisas não é Deus, é Satanás. O Pai de Jesus oferece aos seus filhos somente serviço a prestar com humildade aos irmãos. Portanto, as tentações de Jesus, afinal, são a súmula das nossas próprias tentações. Assim nós saímos vencedores como saiu Jesus. Obrigado, boa Quaresma, até à próxima semana, se Deus quiser.